Olá, meus alunos. Tudo bem com vocês? Vamos a uma aula agora então de termoquímica. Mas o que falar da termoquímica? O nosso assunto hoje é entalpia de combustão. Tá ok? Só que, para falarmos de entalpia, primeiro vamos ter que relembrar aí, no caso, termoquímica. Lembram? Então, termoquímica é a parte da química, tá? Que estuda as variações de energia acompanhadas nas reações químicas. Beleza? Então, termoquímica estuda as variações de calor envolvidas nas transformações químicas. Bom, aí algo importante agora é o seguinte: no estudo da termoquímica, nós já vimos aí a entalpia de formação. E o que é entalpia de formação? Entalpia de formação, pessoal, é a energia, né, envolvida num processo na formação de um mol de substância. Agora, algo importante, ó, a partir de substâncias simples. Então, você partindo de substâncias simples para formar uma substância, você tem o envolvimento do que chamamos de entalpia de formação. A entalpia de formação, ela pode ter tanto uma variação endotérmica, como pode ter uma variação exotérmica, ok? Bom, olhem só este exemplo aqui colocado a vocês. Este exemplo colocado a vocês é uma variação de entalpia no qual você tem a formação do óxido de nitrogênio, chamado óxido nítrico. Ele é um óxido neutro, não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. Mas cuidado, hein? Ele exposto ao ar, ele pode ser indiretamente o precursor de quem? Da chuva ácida. Então percebam, essa equação eu parto de substância simples, aquela formada por um só elemento, para formar uma substância composta, dois ou mais elementos. Isso então é entalpia de formação. Bom, e agora então? O nosso assunto realmente é entalpia de combustão. Ou seja, é o calor envolvido na combustão. Quando falamos em combustão, acredito eu que muitos alunos automaticamente já puxam na cabeça aí a palavra o quê? Queima. Então percebam, ali na nossa esquerda nós temos um belíssimo almoço e à nossa direita nós temos aí a famosa fogueira de São João. Aí vem a pergunta a vocês: o que essas duas reações de combustão têm em comum? Né? Bom, elas têm em comum, pessoal, na verdade, a capacidade de favorecer o trabalho. Como assim? Quando nos alimentamos, por exemplo, é para nos dar força, para nos dar vigor, para irmos à escola. Não estamos indo à escola neste momento, em função do famoso coronavírus, né? Mas precisamos de energia para realizar nossas tarefas diárias. E a gente obtém do nosso querido almoço. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no amanhecer aí, aquele belíssimo café da manhã, para fazermos o café em si, o que nós precisamos fazer primeiramente? Ferver a água. Você não vai talvez utilizar, né, uma lenha ou um famoso fogão a lenha. Talvez você utilize o seu botijão de gás, né, no qual vai liberar para você o combustível que vai ser queimado lá pela trempe do fogão. Mas a fogueira, pessoal, ela poderia ser útil para o que no caso? Ferver a água. Então perceba, as reações de combustão normalmente são reações que envolvem liberação de calor. E esse calor pode ser usado para realizar trabalho. Tá ok? Bom, vamos entrar então em alguns detalhes mais importantes dentro do estudo de termoquímica, tentando envolver já para vocês entalpia de combustão. Meninos e meninas, primeiramente, entalpia. Já ouviram várias vezes ali a palavra entalpia? Não. Ouviram a palavra o quê? Energia, calor. Mas o que é entalpia? Entalpia, pessoal, nada mais é do que uma grandeza utilizada para medir a quantidade de calor liberada ou absorvida nas transformações químicas, ou até mesmo em transformações físicas. Esse etc. pode ser também envolvimento de fenômenos biológicos ou fenômenos nucleares, que podem envolver também tanto absorção quanto liberação. E detalhe importante, a entalpia ela trabalha a pressão constante. Então esse é um parâmetro que se usa para determinar o que? O calor envolvido nas transformações químicas. Bom, meninos e meninas, dando continuidade. A entalpia, que é o calor das transformações, será representado ou é representado pela letra H, maiúscula. Ok? Bom, e aí é o seguinte, quando trabalhamos uma transformação química no intuito de verificar a variação de calor, a gente não consegue determinar o calor de um participante da reação, mas sim da transformação como um todo. Inclusive, relembrando, o equipamento que se usa para medir tal variação chama-se calorímetro.
né? Então o calorímetro mede a variação de energia de uma transformação. E como nós vamos calcular então? Através do ΔH. E o ΔH ele vai envolver, né, dois aspectos: a quantidade de calor do reagente e a quantidade de calor do produto. Como fazer então esta variação de energia? Aí nós temos essas duas fórmulas que na verdade é a mesma. O que é o ΔH? É entalpia, calor final, menos entalpia, calor inicial. Ou eu posso escrever da seguinte forma: HP menos HR, onde o P é o produto, é o final da transformação, e o R é o início, né, os reagentes. Então, ΔH é o final menos inicial, ou seja, é o calor final menos o calor inicial. É entalpia inicial, melhor, entalpia final menos entalpia inicial. Tá ok? Agora, o interessante é que matematicamente o nosso ΔH ele poderá dar um valor menor que zero. E toda transformação que der um ΔH menor do que zero são transformações que liberam energia. Então, tais transformações serão chamadas de reações ou fenômenos ou processos exotérmicos. Mas, se matematicamente a sua variação de entalpia for maior do que zero, as suas transformações serão aquelas que ocorrem com absorção de energia. Dessa forma, essas transformações que ocorrem com ganho de calor, com aumento de energia no final do processo, diremos como sendo fenômenos, transformações, reações endotérmicas. Detalhe importante. Aqui nós damos ênfase aos fenômenos químicos, mas os fenômenos físicos também envolvem absorção e liberação de calor. Exemplo, água sólida passando para água líquida. O que nós fazemos? Será que nós colocamos a água no congelador ou colocamos ela exposta ao sol? Exposta ao sol. Então a água absorve. Quando queremos fazer o processo inverso, é fazer a água líquida virar água sólida, onde nós a colocamos? No sol? Cuidado, dentro do sol não tem nem jeito, né? Ao sol? Ou nós a colocamos nela na geladeira? Na geladeira. Por quê? Ou no freezer, melhor ainda, né? Para que ela possa, o que então no caso? Perder calor. Então, meus meninos e minhas meninas, cuidado com esses dois termos para não se confundirem. E reações endotérmicas, reações exotérmicas, tá? Exo libera, endo absorve. Bom, vamos agora a um pequeno entendimento rápido deste processo exotérmico e endotérmico no seu dia a dia. Para que você possa enxergar a ideia de endo e exo com mais clareza ainda, que isso é muito importante para que você possa analisar as reações, você tem o seguinte: exo para fora, endo para dentro. Mas quando é que eu vou saber que um fenômeno é endotérmico ou exotérmico? Dica bem simples é a seguinte: se você ficar perto de alguma coisa em observação, se você começar a sentir calor, é porque aquela transformação está liberando calor. Mas se você começar a sentir frio, é porque aquela transformação, tá, ela está roubando calor de você. Então você tem que ter um parâmetro muito coerente, onde você tem que analisar aquilo que você colocar em estudo, você chamará de sistema. Então, tudo que cerca o seu sistema será quem para vocês? A vizinhança. Então, se eu tenho uma fogueira em estudo, a fogueira será o meu sistema. E eu estando próximo à fogueira, serei quem, ou o que está ao meu redor será quem? A vizinhança. E você ficando próximo à fogueira, você começa o que no caso? A sentir calor. Então, quer dizer, aquele fenômeno que está acontecendo, que é a queima da madeira, é um fenômeno exotérmico. Mas se você aproximar de um objeto qualquer ou de algum meio qualquer, e se você começou a sentir frio, é porque alguma coisa que está acontecendo ali está, na verdade, o quê? Roubando o calor da vizinhança. Então observem bem, quando você fala em sistema e vizinhança, se a vizinhança ganha calor, o processo é exo. Se a vizinhança em relação ao sistema, né, perde calor, ou seja, o sistema ganha calor, o processo é endotérmico. Tenho muito claro esses dois itens aí no seu dia a dia ou no seu estudo de termoquímica, ok? Quais são eles? Processo endotérmico e exotérmico. Belezinha? Bom, aí agora nós temos o seguinte. Passando mais à frente, nós vamos ter realmente agora quem? A entalpia de combustão. Gente, a palavra entalpia, eu posso empregar energia como também calor. Então, a entalpia de combustão, o calor de combustão, a energia de combustão, o que ela refere? O que ela estuda? Aí está para vocês. Entalpia de combustão estuda o que, meus amores? Estuda o calor liberado na queima de um mol de substância. Bom, vamos reformular? Ou vamos tentar enxergar pelo que está escrito agora então? Entalpia de combustão é a variação de entalpia quando um mol de uma substância sofre combustão completa.
a temperatura e pressão constantes. Então você queimou um mol de material numa temperatura e pressão constante, tá? Esse 1 mol que você está queimando, tá? Será o quê? O calor de combustão gerado, ok? Então, entalpia de combustão é o calor gerado pela queima de 1 mol de substância, ok? Só que observem, nessa minha fala eu usei o termo combustão completa. O que vem a ser combustão completa? Bom, antes, normalmente quando falamos em queima, em combustão, temos que pensar em combustível. E no nosso dia a dia, os nossos grandes combustíveis, infelizmente ainda, são os famosos combustíveis fósseis. E os combustíveis fósseis têm em comum o elemento carbono. Então, quando você queima o elemento carbono, tá, você terá a possibilidade de gerar 2 prováveis compostos, podendo ser até 3. Como assim? Bom, se você tiver uma queima completa, ou seja, uma queima ideal, perfeita, o seu produto vai ter gás carbônico. Quem é o gás carbônico? Lembraram? É o CO2. Mas se a queima não for perfeita, se ela tiver algum empecilho, a combustão será chamada de combustão incompleta. E na combustão incompleta, você tem uma desvantagem que você não gera o gás carbônico, mas sim o monóxido de carbono. Mas cuidado, hein, gente? Olha que beleza! Então eu não gero um gás estufa, eu não gero um gás para chuva ácida. Cuidado, cuidado. O monóxido de carbono, o CO que é gerado, ele é altamente asfixiante, ele é muito tóxico. Então temos um inconveniente, né? Que inconveniente é? Se você não queima completamente, você gera um gás poluente, né, para o ambiente, onde algumas pessoas podem sofrer aí com as doenças pulmonares, ok? Ou melhor, respiratórias. Então vamos aí fazer um alerta. O que é combustão completa? É uma combustão de um combustível fóssil que gerará para nós quem? Gás carbônico. E se nós tivermos uma combustão incompleta de um combustível fóssil, nós vamos ter a geração de CO, monóxido de carbono. O monóxido de carbono, pessoal, aproveitando, ele tem aí, né, algum certo parentesco com o NO. Em que aspecto? Não é só porque tem um oxigênio, mas os dois pertencem a um grupo chamado de óxidos neutros. Não reagem com água, não reagem com ácido, não reagem com base. Mas, quando jogados na atmosfera, quando dispersos na atmosfera, eles combinam com oxigênio. Aí todos os dois voltam no inconveniente. Eles geram seus irmãozinhos perigosos, que é o NO2 a partir do NO e o CO2 a partir do CO. Aí esses dois gases, eles são gases que prejudicam a questão da chuva ácida, ou seja, eles intensificam a chuva. E o CO2, ele acaba tendo aquele inconveniente que é um gás estufa. O que é gás estufa? É aquele gás que impede que os raios infravermelhos se dispersem para o espaço. Então eles vão ficando acumulados aonde? Na atmosfera. E aí esquenta. Bom, falando aqui então agora de entalpia de combustão, ou voltando a entalpia de combustão, eu tenho alguns exemplos para vocês. E o primeiro exemplo é a combustão do hidrogênio. Gente, o gás hidrogênio ele foi muito utilizado nos dirigíveis no século passado, ou melhor, no milênio passado. E o combustível hidrogênio, ele é muito inflamável. Então a dica, ó, quando a gente fala material inflamável, quer dizer que é um material que queima facilmente. Algo muito importante. Dica de cocheira. Para que você tenha a combustão, é necessário que você envolva o oxigênio. Senão você não vai ter a ideia da combustão. Então toda reação de combustão envolve oxigênio. Mas quem que é o oxigênio? O O2. Então muito cuidado, né, quando vocês forem fazer seriado ou vestibular ou concurso qualquer, se vocês forem escrever uma equação química, uma equação termoquímica, quando se falar em oxigênio, você tem que escrever O2. O grande erro da galera é o que? Escrever O. Então cuidado, o certo é escrever O2. Então a combustão do gás hidrogênio gerará para vocês quem? Água. Professor, tem que saber qual é o produto formado? Não. Mas uma grande parte dos exercícios, tá? Ele às vezes supõe que você conhece algumas substâncias que poderiam ser geradas. Então na queima do hidrogênio, o mais provável é água. Xande, eu tenho que saber então, o professor tem que saber então qual é o estado físico formado? Também não tem que saber. Mas tem que saber analisar. Por quê? Porque aqui no meu exemplo eu tenho água líquida sendo formada. Se fosse água gasosa formada ou água sólida formada, será que a minha variação de entalpia seria a mesma? Não, não seria a mesma. Tá ok? Então, aproveitando, essa equação é endotérmica ou essa equação é exotérmica?
Essa equação é ISO. Como é que eu sei que ela é ISO? É porque a variação de entalpia é menor do que zero. Tá ok? Bom, meninos e meninas, aí agora nós temos o seguinte. Um outro exemplo que nós temos é a queima do famoso metano. O metano é um gás natural. Ele está na constituição do nosso PUM. Ele está na constituição, não é, do famoso GNV, gás natural veicular. Bom, e aí agora vem o seguinte. Reação endotérmica ou reação exotérmica? Exotérmica. Por que exotérmica? Porque a variação de entalpia é negativa. Ok? Agora, vejam só este exemplo aqui. Essas equações foram estabelecidas com um padrão de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera. Se eu alterar a temperatura para 50 graus Celsius ou a pressão para 3 atm, a variação de entalpia vai se alterar. Para quanto? Infelizmente, nós não temos como determinar neste momento. Tá? Então, aqui, na verdade, o momento é você enxergar se é uma reação de combustão e se a variação de entalpia ela é positiva ou negativa. Ok? Bum! Temos aí uma explosão. Gente, cuidado. Muitas pessoas acham que quando você fala em explosão, nós estamos falando do quê? Numa reação de combustão. Não. Uma panela de pressão explodiu. Isso não é um fenômeno químico, isso é um fenômeno físico. Agora, nesse exemplo aqui, nós temos a nitroglicerina. Ela sofreu uma explosão. Bum! Explodiu. Então, é uma reação de combustão? Não. Por que não é uma reação de combustão? Porque, olha só, no reagente não envolve oxigênio. Então, a reação de combustão, você precisa envolver o oxigênio no reagente, tá ok? Mesmo ele estando nesse exemplo no produto, tá ok? Meninos e meninas, aí agora nós temos uma equação de combustão. Bom, como assim? Todas as equações de combustão deverão envolver a seguinte situação. O combustível, normalmente ou na maioria dos casos, são combustíveis fósseis, tá? E o famoso comburente, que é aquele que auxilia a combustão. Comburente também às vezes é chamado de combustor. Quem que é o nosso combustor? Quem é o comburente? O gás oxigênio. Então, se algum dia você estiver num local onde está tendo uma queima, uma maneira de você impedir a queima é extinguir o fogo. Como é que você faz isso? Impedindo o contato do oxigênio com o material combustível. Se por acaso você for jogar algo para abafar, cuidado, porque se esse material for formado de matéria orgânica, ele vai queimar. Aí você vai intensificar ou vai alimentar mais o fogo. Então, se você utilizar um material orgânico, um pano, por exemplo, né, umedeça o pano para que o pano não pegue fogo. Porque uma parte do calor usa para a água que evaporar. Tá ok? Bom, aí olha o detalhe importante. Produto, CO2 e água. E observem bem atentamente, ΔH menor do que zero. Tá ok? Então, cuidado. As reações de combustão precisam de combustível e comburente. Produtos, CO2 e água. Detalhe importante é o seguinte, é sempre CO2 e água? Grande parte sim. Tem algum exemplo, ou melhor, tem exemplo que não forma água. Quando é? Quando você queima carvão. Se você vai queimar carvão, tem carbono e tem oxigênio. Como é que vai gerar água se não tem hidrogênio na estrutura do carbono, ou do carvão, ou do oxigênio? E outra situação importante final, né, é o nosso querido ΔH, né, onde o ΔH ele tem variação de entalpia o quê? Menor do que zero. Ok? Bom, meninos e meninas, aí agora nós temos o seguinte. Aqui eu estou representando para vocês, tá, uma fórmula geral de um combustível fóssil. Por exemplo, a gasolina, tá? Por exemplo, o álcool etílico, como por exemplo quem? A parafina, tá? Um detalhe importante, o álcool, gente, tá? A sua fórmula geral, ela tem que incorporar um oxigênio na estrutura, tá? Então ali que eu estou colocando a vocês como exemplificação, só tem carbono e hidrogênio. Então aqui no caso seriam principalmente quem? Os derivados de petróleo. Tá ok? Então seria quem? O querosene, o diesel, a gasolina, o gás de cozinha, o gás metano. Todos eles, quando queimados, o que gerarão para vocês? CO2 e água. Detalhe importante agora. Que tipo de combustão é esta? Quanto ao tipo de produto formado? Combustão completa ou combustão incompleta? Vou dar uma dica para vocês, hein? Começa com uma consoante. Combustão completa. Como é que eu sei combustão completa? Reforçando esse item. A combustão completa se caracteriza pela formação do CO2. Combustão incompleta, pela formação do CO. Tem uma combustão incompleta que é mais inconveniente isso. Mais inconveniente ainda, me desculpem. E quando é que você a enxerga? Por exemplo, na queima de diesel. A cadeia carbônica, a estrutura do diesel é muito grande. Então ela para ser queimada ela tem dificuldade. Então acaba gerando fuligem. Se você passar o dedo, por exemplo, no escapamento de um veículo, como por exemplo uma caminhonete a diesel, um ônibus,
você vai perceber que seu dedo sai todo preto, mas cuidado, hein? Não vai passar o dedo, né, em virtude, no escapamento com ele quente. Tem que ser frio, senão você vai se queimar, hein? Cuidado com algumas experimentações, ok? Bom, aí nós temos o seguinte, uma visão um pouquinho diferente das reações de combustão. Quando você queima combustível, por exemplo, dentro do motor, o que ele precisa para ser queimado? Precisa do oxigênio. Então, quando o veículo está em movimento, ele se movimenta em função de ter havido uma queima de combustível dentro do motor, no qual vai gerar para nós energia capaz então de movimentar o carro. Mas da onde é que sai então, né, o comburente? Do ar atmosférico. Opa, aí vem a dica para vocês. Quando você queima um combustível, o combustível usa o oxigênio do ar atmosférico. Mas na verdade nós acabamos não incorporando na equação o ar atmosférico. E aqui nessa situação agora que eu estou colocando a vocês como uma nova visão, é o seguinte, quando você vai queimar um combustível, na verdade a equação deveria ser escrita como sendo o quê? Combustível mais ar, formando quem? Gás carbônico, água e nitrogênio. E a variação de entalpia menor que zero. O interessante é o seguinte, por que o nitrogênio não combina? Na verdade, no seu dia a dia, ele não combina porque os átomos de nitrogênio, por apresentarem 5 elétrons na última camada, eles precisam estabilizar fazendo 3 ligações. Então, os átomos de nitrogênio, ou seja, que formam a molécula de nitrogênio, estão ligados por uma ligação tripla. É uma ligação muito intensa. Então, por isso que é difícil, né, do nitrogênio reagir com o oxigênio. Mas dentro do motor do carro, isso é possível. E aí é que a indústria automobilística, preocupada com a questão da poluição, estão lembrados lá em cima do NO? O que eles fazem? Então, utilizam-se dos famosos catalisadores para fazer os produtos da queima do nitrogênio, tá, serem desfeitos e retornar com materiais para o ambiente, o que é menos nocivo. Então, vejam só, quando você queima então dentro do motor, não fora, por exemplo, você vai queimar um papel, não vai gerar esse gás, porque a energia gerada ali não é suficiente para queimar o nitrogênio, para o nitrogênio se queimar. Mas dentro do motor, lá tem muito calor. Então o nitrogênio pode combinar com o próprio oxigênio do meio. O que gera? NO. E aí então? E aí então é que você tem uma variação de entalpia positiva. Positiva? É. Mas por que positiva? Aqui na verdade é dica de cocheira. Por quê? Normalmente, pessoal, as reações de combustão são exotérmicas. Por quê? Porque elas liberam energia. Mas você pode dar o danado do azar de ter uma transformação que tem a ideia de combustão, porque envolve o oxigênio, mas ela é positiva. Então a melhor maneira, no fundo, independente do tipo de entalpia, se é de formação, combustão, sei lá o que for, para vocês afirmarem se ela é endotérmica ou exotérmica, é analisar o ΔH. E ao olharmos esse ΔH aqui, percebam, ele é maior do que zero. Para vocês terem uma ideia, essa reação ela ocorre com uma absorção de mais 180 kJ. Então ela é uma reação realmente o que? Endotérmica. Tá ok? Mas a maior parte das exemplificações, a maior parte dos exercícios que vão trabalhar com vocês vão ser sempre de reações do que? Exotérmicas. Bom, vamos então agora à aplicação das reações de combustão. Como assim? Olha só a pergunta. A partir da equação de queima do enxofre abaixo, qual a quantidade de energia liberada na queima de 64 gramas de enxofre? Bom, detalhe importante. Para você determinar o calor envolvido, você tem que saber o quanto que libera de calor. Então, uma grande parte dos exercícios, elas já trazem para vocês a equação. E esse exercício também, ele já vem com a equação para vocês. Tanto é que o próprio enunciado fala, a partir da equação. Xande, se não me desse a equação, aí nós estaríamos apertados. Por quê? Porque eu teria que montar a equação de queima. Quem é o enxofre? O enxofre é o S. Né? O enxofre, né, é o S. Mas, professor, o nome enxofre não tem a letra S para dar o símbolo. É porque o enxofre deriva do sulfuro, lá do latim. Ok? Bom, e para queimar, precisamos de oxigênio. Quem é o produto? Gente, o enxofre quando queimado, ou melhor, há metais quando se combinam, os produtos formados podem ser muito diversificados. Então não tem como você prever de forma real quem é o produto formado. Então os enunciados, os exercícios sempre darão a vocês informações úteis para que vocês possam o quê? Realmente saber quem é o produto formado. Então esse não é preocupação porque já veio a equação lindinha e maravilhosa para nós.
Então vejam só, enxofre combinando com oxigênio forma o SO3, é o trióxido de enxofre. Inclusive esse óxido é muito perigoso porque na atmosfera ele reage com água e pode formar um ácido sulfúrico, que é um ácido que vai intensificar a chuva ácida. Gente, a nossa chuva já é naturalmente ácida. Se tiver um ambiente com poluição por esse gás SO3, a chuva vai tornar-se mais ácida ainda. E tem uma variação de entalpia de menos 390 kJ por mol. Aí vem agora o detalhe. Reação endotérmica ou reação exotérmica? Exotérmica, exotérmica. Por quê? Variação de entalpia negativa, variação de entalpia menor do que zero. Bom, e como chegar então à questão de quanto de calor é liberado? Vamos voltar à primeira série. Aqui, na verdade, nós temos como princípio o que? A estequiometria. Estequiometria, medida das quantidades. Então, a equação termoquímica, equação que envolve os componentes químicos e mais o calor, ela também vai se basear na equação de estequiometria. Aí temos que lembrar aqueles passinhos. Equação montada, equação balanceada. Terceiro passo, leitura estequiométrica. E a leitura estequiométrica ela é sempre feita em mol. E esses mol saem da onde? Dos coeficientes da equação. Então, 1 mol de enxofre sólido, combinando com 1,5 mols de O2, que é a mesma coisa que 3 sobre 2, formando, setinha, 1 mol de SO3, tendo uma variação de 390 kJ. O que está perguntando para nós nesse exercício? Qual é o calor liberado na queima de 64 gramas de enxofre? Aí vem aquela etapa da estequiometria, é relacionar a pergunta do exercício. E aí eu vou relacionar. Então eu vou pegar os 64 gramas de enxofre, vou colocar debaixo do enxofre. Ó, debaixo aqui do enxofre. Para quê? Para eu ter a quantidade de enxofre, tá? Que vai ser queimada. E os 64 gramas de enxofre sendo queimado, vai liberar para nós quanto de energia? Não sei. Mas aí eu tenho o seguinte. Pela minha equação termoquímica, pela minha equação aqui em questão, para cada 1 mol de enxofre libera 390. Olha só, para cada 1 mol libera 390. Então, se queimarmos 64 gramas, quanto que será liberado? Aí detalhe importante agora. Observem, mol e grama são as mesmas grandezas? Não. Mol é unidade de mol e grama é unidade de massa. Não são. O que eu preciso fazer então no caso? Eu preciso converter, ou melhor, perdão, eu preciso então relacionar com quem? Com a quantidade de calor. Só que para tal, as unidades deverão ser as mesmas. Para isso, então, nós vamos converter o mol para grama. Eu até poderia fazer grama para mol, mas como sempre falei a vocês, eu gosto particularmente de converter mol para grama. Como é que eu converto o mol para grama? Eu converto o mol para grama, gente, tendo como princípio o uso do quê? Da massa do material. E essa massa, para ser descoberta, é a partir da tabela periódica. Detalhe, carbono, oxigênio e hidrogênio, tem que saber esses valores de massa. Carbono 12, oxigênio 16, hidrogênio 1. E quanto que vale o mol de enxofre? Na tabela periódica nós temos que o enxofre vale 32 gramas. Então quer dizer que 1 mol de enxofre equivale a dizer a 32 gramas de enxofre. Se 1 mol libera 390 kJ, os 32 gramas que equivalem ao mol vão liberar quanto de calor? Os próprios 390. Por quê? Porque 1 mol e 32 gramas não são as mesmas quantidades, mas são quantidades equivalentes. Ok? Bom, aí agora vem o seguinte. E os 64 gramas? Vai liberar quanto? Fica para você fazer essa resposta para nós aí. Ou melhor, não fazer, né? Obter essa resposta. Por hoje é só. Boa semana a vocês, bons estudos. Fiquem atentos, estamos aí à disposição de vocês para esclarecimento. Boa semana, bons estudos.